Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal aqui, o canal do DRC, do Descomplicando Raciocínio Clínico. Canal esse que tem por objetivo levar um conhecimento descomplicado para potencializar a prática clínica de fisioterapeutas e osteopatas, com um raciocínio clínico que leve em consideração todo o nosso conhecimento e de preferência sempre com um subsídio de prática baseada em evidências científicas. Eu sou o professor Rodrigo Ângelos, fisioterapeuta e osteopata, e nesse vídeo nós vamos falar sobre dor no ombro, sobre um caso que eu atendi aqui no meu consultório, que eu levei para algumas discussões lá no meu canal do Instagram, onde a gente discute nos stories alguns casos reais de consultório. Então, se você não segue lá, vai lá, siga no canal do Instagram e aproveita aqui também para lembrar para você já se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos novos vídeos que a gente coloca aqui com frequência. Diferente do outro vídeo, hoje eu tenho canetas de muitas cores. No vídeo, nesse vídeo aqui de hoje, vou falar sobre ombro, tá? É algo que eu não falei aqui ainda nesse canal e é algo que nós, fisioterapeutas e osteopatas, atendemos com bastante frequência, que são as queixas do ombro, tá? Ombro é uma articulação, multiaxial que se movimenta em vários eixos de movimento, extremamente importante e usual para nós garantirmos a nossa funcionalidade, a nossa autonomia e tarefas simples como se alimentar e escovar os dentes. Muito das queixas do ombro ficam em torno das práticas esportivas, por exemplo, praticantes de crossfit têm muita dor no ombro, tenistas, jogadores de esportes que arremessem e por aí vai. Traumas de apoio, cair, bater o braço, se segurar, podem gerar tudo consequências funcionais para o ombro. Lembrando sempre que quando a gente for abordar um paciente, a gente precisa sempre ver o indivíduo dentro do contexto psíquico, social, que leva em consideração os aspectos físicos, mentais e hábitos, tá? Aqui, hoje, nós vamos falar um pouquinho mais dos aspectos físicos, aspectos bio. Então aqui tem uma imagem, mais ou menos, eu não sou um desenhista tão bom, da articulação glenomeral, do húmero, da escápula, de frente. E aqui, uma vista lateral, ou seja, essa de cima aqui, olhando o ombro assim, e nessa daqui de baixo, olhando o ombro de lado. Obviamente aqui eu rebati todo o gardil costal, o arcabouço costal, para mostrar e explorar mais a articulação do ombro. Esse paciente que eu atendi no consultório, ele tinha uma queixa de dor que surgiu na vida, ele sentia dor fazendo um movimento de supino na academia, e para o dia a dia ele não tinha dor, então ele tinha dor no exercício supino, tá? Era uma dor que limitava o funcionamento, limitava a sua prática do exercício, ele não conseguia evoluir as suas cargas e ele começou a ficar inseguro e começou também a sentir dor para tarefas da vida diária. Nós precisamos sempre descartar alterações estruturais e o que a gente mais precisa descartar sempre são as lesões ósseas, as fraturas. Então a gente sempre vai questionar isso, o paciente, se ele teve algum trauma, se ele teve trauma, se ele fez um raio-x, se ele procurou um médico, se foi avaliado. As lesões de partes moles, hoje os estudos nos mostram que lesões de cápsula, lesões de tendões, lesões ligamentares da articulação do ombro não são fatores que estão associados diretamente à geração de sintomas. A gente vê inclusive muitos estudos que sugerem que a gente avalie o ombro com uma relevância mais significativa aos aspectos funcionais, movimentos e testes ortopédicos específicos do que ao exame de imagem, dando importância para os achados estruturais, principalmente nos pacientes, nas pessoas mais velhas, mais idosas, onde essas alterações, elas inclusive já são esperadas que ocorram por um processo natural degenerativo
de envelhecimento, tá? Então, quando a gente descarta isso aqui como um fator gerador, a gente vai olhar, sim, sempre para o contexto individual, né, do indivíduo, e vamos tentar analisar o movimento. Quando a gente olha o movimento, a gente vai pensar na mecânica, né? Então, a articulação glenomeral, ela é uma articulação, né, que tem como se fosse uma esfera, e ali dentro a cabeça do húmero ela vai se locomover, ela vai se movimentar para movimentos de extensão, de flexão, de abdução, de adução, de flexão horizontal, extensão horizontal. E isso tudo é um movimento de rolagem da cabeça humeral dentro da glenoide, numa relação importantíssima com o acrômio, que é o teto dessa articulação. Sob o ponto de vista ósseo, essas são as principais relações que a gente precisa entender. Nós sabemos, né, que há uma chegada de um conjunto de músculos que dá a estabilização e faz a coaptação da cabeça humeral na glenoide, que são os músculos do manguito rotador, tá? Que são os músculos que vão fazer principalmente a coaptação. Então a gente tem os músculos, né, olhando por dentro, subescapular. Então nós temos o músculo subescapular, que ele se fixa na região anterior, né? Ele é um rotador interno do ombro. E na região posterior nós vamos ter os músculos infraespinhoso e redondo menor, que são rotadores externos, que é responsável por uma boa parte da abdução do ombro. Esses músculos são coaptadores. A maior possibilidade de falha biomecânica, de alteração mecânica do ombro, sempre será para anterior. Isso acredita-se que seja por uma relação de ter uma cobertura maior posterior e menor anterior, óssea principalmente. Então, posterior a gente tem o acrômio, a parte da espinha da escápula e a própria escápula que dá uma estabilizada. E na parte anterior a gente tem mais tecidos moles, né? Tendão do bíceps, o peitoral que vem para se inserir nessa região aqui. E como são agentes miofaciais, eu tenho uma tendência a ter um tracionamento mais para anterior. Ou seja, traumas, movimentos repetitivos e uma série de outras questões de funcionalidade tendem a gerar uma facilitação da cabeça em anterioridade humeral. E que quando eu tenho, o Mulligan usa esse termo, né, uma falha posicional, uma restrição de mobilidade ou uma direção de movimento mais facilitada, eu posso gerar uma adaptação à biomecânica desse ombro. Quando eu gero uma adaptação à biomecânica do ombro, eu tenho uma tendência a gerar uma restrição de mobilidade articular e um aumento de tensão miofacial. Para uma articulação que é multiaxial, pode gerar uma repercussão de limitar o movimento ou gerar um movimento doloroso. Então, se eu estou trazendo essas informações anatômicas e biomecânicas de que essa é a maior possibilidade, eu preciso avaliar sempre a qualidade desse húmero em se mobilizar dentro da glenoide. Pegar o ombro do paciente e avaliar a mobilidade dele nessa direção. Por mais que seja um movimento qualitativo, quantitativo, de terapia manual, que a acurácia não é tão boa do exame, eu preciso tentar avaliar isso de uma forma passiva, junto, obviamente, com o movimento ativo na limitação. Uma outra questão importante da gente avaliar é a capacidade do ombro em si deprimir a sua relação do acrômio, o teto dessa articulação, e a cabeça humeral, dele fazer isso aqui, ó, que muitas vezes se perde nas quedas, nas impactações. Então, eu preciso estabilizar e puxar o braço
gentilmente, fazendo a palpação bem dessa articulação, dessa região aqui do acrômio contra a cabeça humeral, para quando eu tracionar o braço do paciente, eu tentar perceber com os meus dedos essa possibilidade de descida. Isso é importante para que a cabeça humeral consiga deslizar dentro da glenoide de uma maneira adequada. Então a gente tem duas variáveis que são importantes da gente avaliar. A anterioridade da cabeça humeral e a depressão da cabeça humeral. São dois valores mecânicos que a gente precisa tentar entender. Diagnosticando com essa palpação e movimento passivo, artrocinemático, e vamos depois, diante desse contexto de limitação, tentar ganhar aquilo que no paciente é um problema. Depois dessa introdução rápida, o paciente ele tinha uma perda de rotação externa, ele tinha uma rotação externa dolorida, e que quando eu fazia uma depressão, uma posteriorização, melhor dizendo, da cabeça humeral com a mão, o paciente ganhava a rotação externa. Então você pode fazer esse teste, você deita o seu paciente no consultório, você coloca o membro superior dele em abdução com flexão de cotovelo, exatamente como eu estou colocando aqui, imagina como se eu estivesse deitado na maca. Você faz uma pressão gentil na cabeça humeral para posterior e avalia se não melhora a excursão, a amplitude de movimento. E a partir daí a gente vai trabalhar isso com o movimento passivo e até mesmo com o movimento ativo. A gente vai pedir para o paciente fazer uma força para rodar externo, contando ali 4, 5 segundos. Quando ele relaxar, a gente tenta ganhar um pouquinho no arco de movimento. Pacientes que têm um ombro muito dolorido, vai ser muito difícil dele relaxar e soltar o ombro. Então a gente tem que ir ganhando isso gentilmente. Lembrando que tudo aquilo que a gente tenta aplicar no nosso consultório para tratar pacientes, qualquer que seja, que aumente muito a dor, isso vai dificultar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de atuar sobre esse paciente. Tá? Então, sempre de uma forma gentil. O que pode limitar essa rotação externa também do ombro do paciente? Exatamente os músculos que fazem o recobrimento, né? Ou um dos músculos que faz o recobrimento anterior, que é o peitoral maior, que ele vai limitar a rotação externa, porque a gente coloca ele em abdução, a gente estira o peitoral e roda externo, eu alongo mais ele. Então se eu tenho um encurtamento, ele vai me limitar isso. E o músculo subescapular, que ele vai ter que se alongar e rodar externo, ou seja, ele precisa se esticar. Esse músculo aqui, que é o subescapular, a gente chama ele de freio de mão do ombro. Se ele estiver muito tenso, ele vai limitar muito a mecânica do ombro. Então a gente precisa, de alguma forma, acessar esse músculo para trabalhar ele, tentando relaxar de forma direta. Uma das formas é a gente tentar entrar aqui pelo oco axilar, pelo sulco do grande dorsal, anterior ao grande dorsal, ou tentar localizar bem o sulco do grande dorsal e do redondo maior, redondo menor, para entrar em direção ao músculo subescapular. Mas tentem sempre. Coloca o paciente barriga para cima, faz uma abdução de ombro, segura o braço do paciente, vai ficar uma folga, aprofunda em direção ao músculo subescapular. Você vai fazer uma compressão facial nessa região de músculos, grande dorsal, redondo maior, redondo menor e subescapular, tá? E ali a gente vai gentilmente tentando melhorar a mobilidade desse conjunto facial, para que solte essa região. Anterior, a mesma coisa, peitoral. Avalia a qualidade do músculo dolorido e procura trabalhar, visando sempre trabalhar abaixo do coracoide, do processo coracoide da escápula, não ligeiramente abaixo, mais abaixo, para a gente não fazer nenhuma compressão alta, onde está passando na profundidade o plexo braquial e as relações artério-venosas do membro superior, que saem dessa região da cintura escapular e mergulham no membro superior. Tá? Feito esse trabalho miofacial, eu preciso, miofascial de equilíbrio,
falei da posterioridade do ombro e a depressão. Como é que a gente vai tratar se eu tracionar o ombro do paciente e ele não descer? Assim mesmo. Eu vou botar o paciente de lado, com o membro superior apoiado, vou colocar a minha palpação controle e com a minha outra mão eu vou fazer pequenos tracionamentos inferiores em oscilação, lento, progressivo, sem gerar dor no paciente. Rodrigo, posso fazer isso em pacientes que tenham lesões de tendão do manguito rotador, lesões ligamentares do ombro? Não é recomendado. Ou seja, você precisa eleger adequadamente o seu recurso clínico para aquilo que a gente está observando no corpo do paciente. O exercício sempre é o carro-chefe de tratamento. Então, sem dúvida nenhuma, pacientes mais velhos que tenham alterações de funcionamento da mecânica do ombro, eu posso raciocinar mais ou menos como eu mostrei para vocês e aplicar isso daqui, mas acima de tudo melhorar a funcionalidade. Controle motor, força, resistência, isso vai vir através dos trabalhos de força, resistência e proprioceptivos do ombro. Tá? Uma coisa que a gente também vê com frequência as pessoas falando é na relação do ombro com gradil costal, pescoço e cabeça. Tá? Sim, existe uma relação muito íntima, né? A gente vê muitas vezes que questões de mecânica cervical podem reproduzir dor na região do ombro e cintura escapular, como as síndromes facetárias, então eu preciso descartar isso no meu exame clínico funcional. A mobilidade da clavícula também, em rodar externo e rodar interno, pode trazer uma limitação. Pacientes com fratura de clavícula por trauma direto ou por traumas indiretos também tem que avaliar essa mecânica de clavícula. Avaliar a mecânica funcional, principalmente das primeiras costelas, que são costelas que têm uma relação respiratória muito importante, bem como com essa transição cérvico-torácica, que é uma transição que tende a apresentar algum grau de rigidez e que está diretamente relacionado a sintomas cervicais e torácicos e que pode ter uma relação direta também para ombro e cintura escapular. Outras relações um pouco mais polêmicas são as relações viscerais, né? Ou seja, queixas viscerais gerarem dor em ombro. Se fala muito das alterações do fígado, disfunções do fígado para dor no ombro, por relações neurológicas estabelecidas pelo nervo frênico, que manda um tronco neural para essa região de ombro e que também inerva o diafragma, inerva a cápsula que recobre o fígado. Nós não temos evidências científicas de qualidade para suportar essa hipótese clínica, essa plausibilidade biológica, tá? Mas a gente pode levar em consideração que as disfunções de caixa torácica podem influenciar na mecânica do ombro. Então, se você é um osteopata, avaliar diafragma, avaliar costelas inferiores, é importante, junto com todo esse contexto que eu falei anteriormente, e numa relação hierárquica menos relevante você entrar para o cenário visceral também. Tá? Vamos pensar nessa hipótese, nessa relação, levando em consideração as nossas relações de maior evidência ou melhor evidência científica na hora de examinar e tomar as decisões clínicas. Tá? Trabalhei então movimento de posterioridade da cabeça humeral, depressão com mobilidade da cabeça humeral, equilíbrio das tensões de subescapular, peitoral, rotadores externos, e entrei com exercícios de fortalecimento, de mobilidade da cintura escapular, clássicos, exercícios proprioceptivos de coordenação motora, de reeducação em dor, para que o paciente se sinta seguro, e com 2 a 3 consultas, ao longo de 30, 40 dias, o paciente ficou sem dor nenhuma. Tá zerado, tá fazendo todos os movimentos, ele tinha uma dor crônica, ele está completamente bem e já recuperou a sua prática de exercício sem sintomas nenhum. Tá? Ou seja, o trabalho mecânico anatômico de raciocínio clínico ele é importante e ele é simples, né? Por mais que esse aqui seja um vídeo curto, para explicar e trazer algumas noções básicas, a gente poderia fazer uma aula de 18, 16 horas só sobre ombro, sobre um caso, sobre um raciocínio clínico específico e algumas abordagens. Se você tiver dúvida ou quiser trazer outras questões, comente aqui embaixo, fique bem à vontade. Mas acima de tudo que a gente sempre reflita na questão
estrutural, o quanto a terapia manual pode ajudar nisso, somado ao exercício, tá? E também desconstruir um pouquinho as relações de dano e lesão estrutural que a gente vê nos exames como carro-chefe para gerar todo o quadro doloroso, tá bom? Se esse vídeo foi relevante para ti, e assim eu espero que tenha sido, que tu tenha gostado, curta, manda para alguns colegas, até mesmo apresente o canal para os teus colegas, que pode somar o raciocínio clínico deles. Se você tem alguma dúvida, alguma questão a somar nessa discussão, pode comentar aqui embaixo que com certeza eu vou te responder, tá bom? Fechamos mais um vídeo aqui na nossa semana do canal DRC e a gente se vê semana que vem com um caso novo, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre outros casos, outras questões clínicas, você também pode comentar aqui. Se eu tiver um caso interessante, vou trazer pra gente discutir nesse canal, tá bem? Até o próximo.